Vamos falar com o Senhor com muita alegria. Ó meu Deus, quanta honra nós temos em poder estar aqui. É um prazer te servir. Nós te honramos, te glorificamos, te agradecemos por esta dádiva. Ah, Deus, eu sou tão grata por te conhecer e andar nos seus caminhos, por ter o Senhor como nosso Deus. Eu te agradeço, eu te honro, eu rendo graças. Muito obrigada. Eu consagro essa reunião ao Senhor. Peço unção e poder sobre nós. Que possamos desfrutar desta unção, desse poder, dessa graça fluindo. Nós precisamos, Senhor, deste favor que vem do alto. Derrama sobre nós. Perdoa as nossas falhas. Perdoa os nossos pecados. Lava-nos com teu sangue. Purifica-nos. Tem misericórdia de nós. Venha e se manifesta aqui. Nós queremos crescimento, avanço. Senhor, dependemos de uma nova unção para este dia. Nós dependemos desse poder que vem do alto. Nós queremos esta unção nova e fresca, esse azeite fresco. Dependemos disso. Não posso fazer nada aqui sem essa unção. A única coisa que me mantém aqui é a unção. Eu preciso dela. Senão não tem sentido. Então, derrama essa unção, esse azeite fresco sobre nós. Nos perdoa, nos cubra com teu sangue. Passa do teu sangue sobre nós, mentes, olhos, ouvidos, boca, coração. Sobre os nossos pensamentos, sentimentos. Visita cada mente, cada coração. Visita lares, famílias, visita os templos, os nossos líderes, o nosso povo em todo lugar. Que a palavra seja pregada com temor e responsabilidade. E que nenhuma pessoa saia da mesma maneira, mas que seja uma noite de crescimento. A começar por mim. Eu não aceito sair da mesma maneira. Eu quero esse azeite fresco. Que ele possa escorrer do alto da minha cabeça até a planta dos meus pés. E em cada vida que está conosco agora. Que a unção do Senhor tome a nossa vida. Eu quebro laços e armadilhas contra nós. Setas demoníacas, todos os dardos demoníacos contra nós, eu quebro em nome de Jesus. Toda seta do inferno contra essa reunião, contra esse trabalho, eu quebro em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. Eu quebro todas as forças do mal e amarro e lanço no abismo. Nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará. E toda língua que se levantar em juízo, tu a condenarás. Envia os teus anjos e acampa aqui. Eu peço, Senhor, proteção. Eu peço um despertar. Eu peço um mover poderoso que possa nos alavancar e nos ajudar a continuar crescendo e progredindo. Nos dá visão, nos dá revelação. Eu oro para que cada um receba a palavra de forma revelada. Que ela entre com entendimento, com uma clareza, que leve a mente dela a explodir. Em nome de Jesus. Unja-nos com grande poder. Seja conosco. Tem misericórdia de nós. Que a tua misericórdia nos cubra, a tua graça, esta unção que vem do alto. Eu entrego tudo nas tuas mãos. Eu tomo posse que ao término desta reunião, nem eu, nem a começar por mim, nenhuma pessoa que vai ouvir a palavra e receber, saia da mesma maneira. Que vendas caiam, o agravo dos ouvidos seja tirado, que mentes sejam renovadas, que bloqueios sejam
tirados, travas arrancadas, fortalezas quebradas, para a glória do teu nome. Te amamos muito e te agradecemos de todo o nosso coração. O Senhor é um Deus bom. Se nós te amamos é porque nos amou primeiro. E o que nos sustenta é a tua graça e o teu favor. Ai de nós, sem o Senhor, porque perecemos. E obrigada, porque sabemos que é um Deus amoroso, presente, o nosso Abba, o nosso Papai. Te amamos, Senhor. Muito obrigada. Seja conosco, amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é. Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética. Para 2020, em Deus, faremos proezas e Ele pisará os nossos inimigos. Diga, eu creio nisso. Amém. Graças a Deus. Sentem-se, por gentileza. Muito bom. Queridos, sempre que você pedir algo a Deus, Ele vai te dar algo para fazer. Ele te dá uma oportunidade. Sempre vai ser assim. Eu estava ouvindo o testemunho da minha nora caçula, Jéssica Maria, que acho que foi quinta passada. A maior parte dos nossos bispos estavam viajando em algum compromisso relevante, importante. E o bispo, o Pedroso, que gerencia, disse: Jéssica, você vai fazer a oração antes da bispa entrar. E ela entrou em pânico. A primeira vez que ela foi fazer a oração, o nervoso era tão grande que o microfone caiu da mão. E aí, ela já apresentou uma desculpa. Ela lidera um ministério infantil, ela não, eu tenho que ficar com as crianças, não é possível. E alguém veio, uma das obreiras, e disse: não, eu fico com as crianças. Ela viu que aquilo era Deus. Mas o pânico dentro dela, ela tentando sair daquilo, e ela disse que pôde ouvir nitidamente Deus falar com ela. Você tem me pedido crescimento, você tem me pedido progresso, e quando eu te dou uma oportunidade, você recusa? E ela disse que aquilo foi tão forte diante dela. E depois, pessoas, dentre elas, uma das pastoras, que inclusive trabalha, apoia, disse para ela que na oração foi curada de algo que estava acontecendo, foi edificada. E ela aprendeu ali algo muito importante. Se eu estou pedindo algo para Deus, Ele vai me dar uma oportunidade. E isso tem que entrar na sua cabeça. Toda vez que você pedir algo para Deus, Ele vai te dar algo para fazer. E Ele vai colocar uma oportunidade diante de você. Um desafio. Normalmente, aquilo que você teme. Mas é o que vai te fazer romper e avançar. Então, nós precisamos estar atentos, porque às vezes oramos e quando o portal se abre, nós não passamos. Quantas vezes eu vi isso acontecer? O portal foi aberto e a pessoa não passou, porque temeu. Pede, eu quero crescer, eu quero oportunidades, eu quero isso, eu quero aquilo.
Ok, eu vou te dar. Mas vem sempre com o desafio para te levar a romper. E se você não passa, se você se intimida, você perde. Então, como eu lido há muitos anos com pessoas, muitas vezes eu vi isso acontecer. A pessoa estava orando, orando, e quando a resposta veio, o portal se abriu, ela ficou com medo e ela não passou. Eu tenho falado bastante sobre rompimentos. Aliás, esse ano eu falei bastante sobre isso. O Espírito Santo nos deu muito essa palavra. Você romper. Falamos dos rios. Só é possível quando você sofre uma renovação mental. Eu quero lembrar você de algo que eu já contei algumas vezes, do que é você viver no automático, igual quando você escova os dentes, você nem percebe, você escovou, nem prestou atenção no que estava fazendo, porque é um hábito, você já não gasta energia mental para fazer aquilo, porque já é um hábito, você está acostumado. E nós fomos programados para pensar de um jeito, para agir de uma maneira, resolver os problemas de uma forma, tomar decisões. Quando eu me casei, as pessoas que queriam dar presentes, elas perguntaram sobre os eletrodomésticos, a cor que eu ia querer, e saiu amarelo. Eu já contei isso, mas faço questão de lembrar. Saiu amarelo. Os anos passaram, eu já tinha as 2 crianças, e eu queria muito vencer. Sabe quando você sabe que existe algo mais, mas você não sabe como chegar lá? Eu sabia, dentro de mim, que existia algo mais. E depois eu entendi que aquele inconformismo vinha de Deus, para eu buscar. Porque Jesus mandou pedir, bater, buscar. Quem pede, recebe, quem busca, encontra, quem bate, a porta é aberta. Ele responde fé, ele responde orações feitas com fé. Seja, tudo é possível ao que crê, se creres verás a glória de Deus. Seja feito conforme a sua fé. Como que eu vou ter uma coisa, você não tem porque não pede? Quem procura, acha. Então eu tinha que buscar. Então eu era uma pessoa, sempre fui faminta, sedenta. Eu sabia que existia uma vida diferente daquela que eu estava vivendo. Eu sabia que andar com Jesus era mais do que eu estava recebendo. Mas eu não sabia como chegar lá. Então, às vezes eu ficava, quando eu olhava, eu já tinha ficado lá, não é nem porque eu era a pessoa mais espiritual, era uma vontade de vencer. Então, às vezes eu dobrava os joelhos, eu trancava a porta do quarto, colocava um colchão, deitava as crianças, e eu me ajoelhava e ali eu ficava. Não foram poucas as vezes, quando eu olhar, eu já estava lá mais de 2 horas, sabe, e chorava, e pedia, e gritava, e esperneava, e pedia, me abra a mente, eu quero ver, me dá sabedoria, me dá entendimento. Eu pedia coisas que eu nem sabia o que era. Para falar a verdade, eu nem entendia muito bem, eu agia a fé, mas eu ainda não sabia, eu não tinha aquela clareza da fé, das coisas.
E aí, eu me lembro de um dia que eu estava sentada assim na cozinha, e ali sentada, falando com Deus, aquela vida, sabe, que eu queria que avançasse. E de repente, assim, mas foi de repente, eu olhei para tudo e eu sei que foi Deus, porque ali, quando eu rompi aquilo, quando aquilo destravou na minha mente, tantas outras coisas foram destravadas, porque daí eu comecei a dar respostas, eu consegui responder coisas que eu não conseguia responder. Eu olhei e vi que tudo era amarelo. E eu perguntei, por que tudo é amarelo? Eu não gosto de amarelo. Lembra que quando me perguntaram que cor eu queria dos eletrodomésticos, eu disse o quê? Amarelo. Mas eu falei no modo automático. Porque aquele padrão não era meu. Eu fui programada para gostar de amarelo, porque a minha mãe gostava de amarelo. Tudo para minha mãe era amarelo. Até hoje ela gosta de amarelo. Mas a minha cor, para o meu tom de pele, amarelo, laranja, algumas cores não ficam bem. Eu não fico bem. Às vezes as pessoas me mandam roupa para o programa, para eu poder gravar. Eu sou grata, eu uso todas as cores. Quem me manda pode continuar mandando, que eu fico feliz, eu gravo com todas elas e grata. Mas se eu tiver que escolher cor, eu vou preto, branco, chumbo, azul marinho. Para lá que eu vou. Mas tudo que vem para eu usar aqui, ou usar no programa, eu sou muito grata e uso. Mas amarelo realmente não é uma cor que eu compraria para mim. E ali eu fiz aquela pergunta, eu mesma encontrei ali, responder a minha mãe. Ela gosta de amarelo. E eu fui criada dentro e programada para gostar de amarelo, porque minha mãe gosta de amarelo. Então, na casa da minha mãe, tudo era amarelo. A geladeira, o fogão, as coisas, ela queria amarelo, porque ela gostava do amarelinho, claro e tal. E, a partir daquele momento, eu comecei a fazer outras perguntas para mim sobre outras coisas, a maneira, muita coisa que eu fazia, que eu via que eu não gostava de fazer aquilo, mas era no automático. Eu trabalhava no automático. Eu não pensava. Simplesmente meu cérebro estava no automático. Eu recebi uma programação e eu tomava decisões e eu vivia a minha vida com base naquela programação. E a partir daquela descoberta, eu descobri maneiras, coisas que eu fazia na criação dos meus filhos, decisões que eu tomava, várias coisas. Uma outra coisa muito interessante, que eu comecei a observar a postura da minha mãe, eu comecei a me lembrar que todos da família dela tinham aquela postura. Eram mais curvadinhos, porque o contexto da coluna da família volta para isso, para dar essa curvadinha. E eu achava que era uma coisa que eu tinha que aceitar. Todo mundo é assim, vai ser assim. Eu falei, não. Uma outra coisa, eu falei, não quero. Eu vou buscar mudar isso. Isso não vai acontecer comigo. Eu não quero. E eu fui. Foram muitas descobertas que eu fui agindo. A partir dali, eu descobri tantas coisas. E o meu cérebro deixou de trabalhar em muitas áreas já no modo automático. Porque eu rompi. Foi um rompimento. Agora eu pensava. Eu já não estava mais dentro daquela programação. Eu conseguia pensar
dentro da minha essência, eu comecei a descobrir a Cleo, porque até então eu não sabia quem eu era. E foi uma descoberta lenta ainda, porque muitas coisas, e é interessante que à medida que você vai descobrindo muitas coisas sobre você, porque a sua essência é única. Você é uma pessoa única. E uma coisa interessante do cabelo também é outra história muito interessante. A minha mãe, eu herdei dela o cabelo cacheado, e ela não gostava do cabelo dela, e ela não falava isso por mal, ela falava, até porque os nossos pais deram aquilo que eles tinham, e com a melhor das boas intenções. E ela falava, quando ela ia arrumar o meu cabelo, que era um cabelo muito difícil, ela falava carinhosamente que era um pé de alface crespa. Meu Deus do céu! Ô, meu pai, esse cabelo é um pé de alface crespa. Isso é muito amado, isso dá trabalho, não sei o quê. E lá vai. E ela fazia touca no dela e fazia no meu, e botava bob no dela e botava no meu, e era uma labuta para aquele cabelo, para esse cabelo alisar. Então ela botou. Ela queria o cabelo dela liso e ela trabalhava para o meu também. Quando eu ganhei uma idade na adolescência, eu quis o cabelo cacheado. Eu comecei a deixar o cabelo cacheado. Mas aquele padrão era mais forte que vinha para alisar o cabelo. Mais tarde, quando veio aquela escova japonesa, meu pai, aquilo parecia um sonho, porque você vivia lá naquele trem puxando para esticar o negócio. Aí todo mundo correu para fazer o negócio. E foi. Mas lá dentro de mim, olha como são as coisas. Lá dentro eu queria ele do jeito que ele era. Mas o padrão era mais forte. Era mais fácil. Há uns anos atrás eu até tentei deixar, até porque eu já estava entrando na menopausa, o cabelo começa a cair, a progressiva derrubava mais e não sei o quê. Mas o cabelo estava cheio de química, ralo, aquilo foi uma tragédia, feio, mas eu ainda insisti, tentei. E dentro de mim eu falava, sabe, voltei depois, fazer escova, mas lá dentro eu pensava, olha, uma hora eu vou deixar isso aí, e fim. E às vezes a gente demora para deixar algumas coisas que, na verdade, é o que você quer e você coloca tanto obstáculo. E sempre aparece mais um. Porque aí você vai para o programa e o programa, qualquer coisa, está aquele negócio, eu não sei quanto tempo ainda vou deixar aquele close, ainda está dando aquele negócio perto, porque aquelas câmeras, elas são terríveis, qualquer coisa. De vez em quando eu vejo, é uma pluma que você vai vestir a roupa, ficou no alto da cabeça e aparece, é uma linha que aparece, os meus assistentes não viram e aquilo passou, se borra o negócio, vai aparecer, e aí você, meu Deus, isso dá trabalho, e você vai seguindo, até que um dia você diz assim, quer saber, deixa para lá, já cansei disso aí. Não importa a idade, não importa o tempo. Você aceita que te coloquem um padrão. Se algo ainda lá no fundo te incomoda, você vai justificar. Você vai arrumar algum argumento para ainda voltar para aquilo que não é bem o que você quer, mas talvez seja mais fácil. Quem está entendendo o que eu estou falando? Agora abre o leque e leva para tudo. Para tudo na sua vida. Você trabalha em muita coisa no modo automático?
Pode ser que ainda muita coisa que você faz é no modo automático. Olha, ao longo da minha vida, eu fui descobrindo tantas coisas, depois que eu descobri do amarelo, que aquilo ali, dali eu já andei muito. Muitas descobertas aconteceram. E ao longo da vida eu fui rompendo, porque à medida que você dá lugar a esses rompimentos, porque você quer ser você, você quer ser aquilo que você foi criado, você quer amar você. Quando você tem consciência que Deus te fez de forma especial, admirável, única, você não quer mais estar num lugar ou fazer uma coisa porque todo mundo faz, ou porque alguém disse, ainda tenha sido seu pai, sua mãe, que aquilo que era o bom, mas para você não é. Aquilo não cabe na sua vida. Tantas coisas que eu descobri, que eu fazia no modo automático, sem sequer pensar, com base naquela programação, e que estava explicado por que eu estava frustrada, eu não estava feliz, eu não estava realizada. Porque não era eu. E quando eu comecei a pensar e a descobrir o que eu queria, o que eu gostava, qual a cor que eu gosto, o que eu gosto mesmo, onde eu quero estar, o que eu quero para mim, e eu comecei, sabe, é uma libertação. Aí sim, agora eu sou livre. Estou livre disso. Isso não me aprisiona mais. E não importa, o outro gosta. Minha mãe ama amarelo. Ela é feliz vestindo amarelo. Mas eu não. Não cabe em mim. Eu posso até colocar. Mas não é o meu padrão. Não é o que eu quero. E é maravilhoso quando agora você sabe o que você quer. Quem é você? Onde você deve estar. Não é o que alguém quer impor sobre você. Dizer que você tem que fazer. Você deve estar aqui. Você tem que fazer isso. Não. Não. De jeito nenhum. Sabe, quando você realmente se torna uma pessoa livre, você já não se preocupa mais com um monte de coisas que antes pesavam tanto na sua vida. Porque nós, a maioria, foi criada, formada, programada para se preocupar com a opinião, para buscar aprovação, para não passar vergonha nos pais. Sabe, eu já consegui deixar meus filhos mais livres. Eu já não queria aquela coisa que travava. Eu já tinha liberdade o suficiente para conseguir transferir isso para eles. Mas eles têm mais condições hoje de fazer isso pelos filhos deles. E é maravilhoso quando você anda com Jesus
e você simplesmente se desprende de padrões e não fica preso em mais nada. Você descobre quem você é em Cristo, encontra a sua identidade nele. Agora você não crê mais nas mentiras, aquelas mentiras caem por terra e você conhece a verdade e a verdade te liberta. Você crê que você é a imagem e semelhança do Senhor. Que você tem a mente de Cristo. Que você recebeu o poder para dominar e você então entende, eu sou um dominador. Eu não estou aqui para ser dominado e nem para dominar outra pessoa, mas para me dominar. E dominar tudo relacionado à minha vida. Então, medo não vai mais me dominar, provação não vai me dominar. Críticas, elogios, opiniões, padrões. O mundo estabelece um padrão. E aí, eu não posso estar fora. A nossa família tem um padrão. E aí, então, eu tenho que continuar nisso. Mas a palavra me liberta. E eu sempre falo em casa que eu quero que meus netos conheçam a Deus. E que a palavra entre de tal maneira que a essência deles aflore. Que eles descubram, que os pais consigam ajudá-los a descobrir a essência deles. Nós não temos a preocupação que faculdade vão fazer, se vão fazer. Não. Muito pelo contrário. Até porque eu conhecendo a palavra e a minha própria história de vida, eu não fiz faculdade e desde quando eu tive empresa, eu tinha profissionais trabalhando para mim. Quando você conhece a palavra, você já não se preocupa mais, você não precisa ser um engenheiro, você pode ser o dono da empreiteira. Você não precisa ser advogado. Você pode ser o dono do escritório sem ser advogado. Você não precisa ser o cabeleireiro. Você pode ser o dono do salão. Eu não gosto dessa mentalidade de que você só pode ser isso aqui. Por que você não pode ser o dono do hospital ao invés do médico? Quantas vezes eu conheci? Eu já conheci dono de hospital, que não era médico. Dono de empreiteiras, que não era engenheiro. Dono de um mega escritório de advocacia, e o cara tinha só o 2º grau. Mas pessoas que conheceram a Deus e se tornaram livres. Livres. Eu sempre falo, que maravilha! E eu orei por isso na vida dos meus filhos. Eu sempre desejei que eles se casassem cedo e que tivessem uma vida para Cristo. E a mesma coisa eu desejo para meus netos. Que casem cedo e vivam para Deus. A mesma coisa. E assim, se Deus está num negócio, não tem um padrão. Nós podemos ter uma linha, mas se Deus vem e fala algo, é Deus. Meu irmão namorava uma menina, namorava outra, e estava frustrado. E aí ele um dia voltou para a igreja e
E começou a pedir a Deus, dizer, Senhor, eu quero que o Senhor prepare alguém para mim. E a esposa dele, um dia foi, morando em Santos, visitar aquela cidade, Rio Preto, aquela igreja pequenininha. Eles se conheceram. 3 meses depois eles estavam casados. Estão há mais de 25 anos. Era Deus. Deus. Se alguém me pergunta, bispo, o que você pensa? Eu penso que você poderia namorar um pouco mais, para conhecer a pessoa, saber onde você está entrando, colocar essa pessoa sob pressão, algumas vezes para ver o que sai dela, observá-la na pressão, observar os defeitos dela para ver se você está pronto para encarar isso aí, ter um tempo de conhecer essa pessoa. Eu orientaria, mas diria junto, mas ouça a Deus. Ouça a Deus. Pare e ouça a Deus. Porque Deus não está num quadrado. Não adianta você querer colocar Deus numa caixinha. Você não enlata Deus. São múltiplas as formas de Deus trabalhar. Compreendeu? Então, quando Deus está num negócio, e aquilo você tem convicção, Deus colocou aquilo ali diante de você, vai. Vai. Segue. E vai embora. E os pais precisam tomar muito cuidado para não se meter excessivamente. Tem um limite. Tem um limite. Nós precisamos buscar a direção de Deus. Porque se nós queremos que nossos filhos sejam pessoas livres, nós não podemos pensar por eles. Você tem que empurrá-los a pensar. Descobrir a essência deles. Quando meus filhos, quando as minhas noras, essas moças que eu amo, se você perguntar para mim, você gostaria de outras pessoas? De jeito nenhum. Elas são minhas filhas. Elas são a minha família. Elas são muito importantes para mim e eu não faço nenhuma separação entre elas e os meninos. Como eu trato uma, eu trato elas, trato os meninos, trato elas. Só que a gente, idealiza um negócio. Tá certo? A gente idealiza. Eu criei, eu fiz, planejei muitas coisas. E Deus fez tão diferente do que eu tinha planejado. E quando eu olhei aquilo, eu endureci aqui dentro. Por quê? Porque bateu com a minha programação, com aquilo que eu tinha programado. E sabe qual é a grande bênção? Você pode programar, fazer seu castelo, mas a bênção é quando você está aberto a abrir mão por crer no que Deus está colocando diante de você e confiar que Ele sabe o que é melhor para você. Isso me impede de sonhar? Não. Como imaginou na sua alma, eu vou sonhar, eu vou buscar. Mas eu achava que eu queria uma coisa. Mas o que Deus me deu era o que eu precisava. Era o que seria bom. E aí quando bateu com... Sabe quando
eu tinha toda uma programação. E aí bateu. Ah, não quero, tá diferente do que eu programei. Eu. Os caras é que vão dormir com as moças, mas eu. Entendeu? Eu o quê? Deus veio e disse assim para mim: eu estou mandando para você cuidar. Eu estou mandando pessoas para você cuidar. Ele botou 2 moças para eu cuidar, ensinar, transbordar na vida delas. E quando Deus falou isso comigo, imediatamente, eu derrubei tudo aquilo, e a partir daquele instante, eu me lembro até hoje que eu ainda disse para o Murilo assim, que eu estava mais fechada, era com a Mariana. E eu liguei para o Murilo e falei assim: pode trazer a moça para mim que eu vou. Falei para ele, liguei para ele, falei: pode trazer a moça. Traz para mim, que eu vou falar com ela. E a partir dali eu já comecei a cuidar dela, arrumar ela e a fazer o que tinha que fazer. Mudou. Ele falou, peguei o telefone e falei: pode trazer. Traz para mim. Morreu o assunto. A programação, a minha ideia, eu tinha feito um projeto. Vai ser assim. Vai ser desse jeito. Deus vem e diz: não vai ser, Cláudia. Tudo bem, Senhor. Tudo bem. Você está entendendo? Então, quantas vezes eu vejo as pessoas deixarem de viver coisas grandes e travarem a vida dos próprios filhos, porque quer impor sobre o outro aquilo que muitas vezes não está cabendo nem na vida dele. Não ajudou nem a vida dele. Se for olhar o histórico de vida dele, não é bom, não é exemplo, mas ele quer impor sobre o outro uma coisa que nem na vida dele funcionou. Nós precisamos crescer, conhecer a Deus. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Ignorância é uma escolha. Deus disse que o povo estava sendo destruído por falta de conhecimento, mas não porque não tinha recebido informação, conhecimento, que é o que acontece com muitos. Tem gente que está sendo destruída, a vida não vai, nada está indo. Nada. Muitas vezes, as conquistas são assim, é a graça, a misericórdia de Deus que traz algo, mas a própria mão não consegue atingir. Sendo que a Bíblia diz que quem você abençoa é abençoado, e onde você coloca as mãos, aquilo começa a andar. Quando um justo entra num lugar, a necessidade acaba, tem que acabar, e o que não estava andando tem que começar a andar. Quando uma coisa não anda, e você, está aí, crente, há quanto tempo? Está na igreja, está ouvindo, mas só está ouvindo. Porque rejeita, não quer romper com os padrões. Não rompe, continua no modo automático. A maneira de reagir é a mesma, de resolver os problemas é o mesmo. Eu rejeito vocês, porque vocês rejeitaram o conhecimento. E essa falta de conhecimento é que está levando você a ser destruído, a perecer.
Mas não é porque você não recebeu informação e condições para romper, é porque você está rejeitando. E porque vocês rejeitam, ignoram, eu também vou ignorar, vou rejeitar vocês e seus filhos também. O povo estava sendo destruído. Aqui o Senhor falou, por falta de conhecimento. Mas não porque não tinham, mas porque estavam desprezando e rejeitando. A palavra é pregada diariamente, dando condições de aprender. A palavra está sendo pregada, o conhecimento é entregue. Mas muitos desprezam, rejeitam. Como? Não praticando. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Do que adianta ouvir a palavra, se não é colocada em prática? Todo conhecimento adquirido? Nada. Nada. Não adianta nada. Muitos estão com obesidade cerebral, apenas. Tem muita informação, tem palavra, mas não tem prática. Bom, estão na igreja, ouvindo, mas não é aplicada à vida. Não romperam com os padrões escravizantes, situações que escravizam. Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Ouvir, não coloca em prática. Não coloca. Queridos, se você falar que eu sou de Deus, sabe que você crê que eu sou de Deus, eu sou grata. Mas você está tirando por base o que você vê aqui. Mas quando eu ouço isso lá dentro, dos que convivem comigo, isso para mim é a glória. Um dia eu terminei um culto, não faz muito tempo, e eu sempre ouço isso deles. Eu terminei um culto e o Move me acompanhou, ele sempre me acompanha, e ele disse assim, mãe, na Bíblia, as duas pessoas que eu mais admiro é Jesus e o apóstolo Paulo, mas aqui na terra não tem ninguém como você. Eu comecei a chorar ali mesmo. Eu falei para ele, meu filho, eu sei que eu acabei de fazer um culto para a glória de Deus, que teve o poder de mudar muitas pessoas. Mas nada foi tão forte para mim quanto isso que você acabou de falar. Porque você convive, você vê meu dia a dia. Você sabe ali na íntegra. É uma pergunta que você tem que se fazer. Se você sentar, vamos botar toda a família, seu cônjuge, seus filhos, você acredita de verdade que eles veem você como um grande exemplo? Pelo seu comportamento, pelas suas reações, você acredita que eles diriam, você é um grande exemplo para mim? Porque os da sua casa são os que estão com você e realmente sabem quem você é. Eu posso vir aqui e ter a pose da espiritual. Eu posso enganar você, mas eu não engano quem está me rodeando.
Não tem como. Você não engana quem está convivendo com você. Quem está com você sabe. Porque está te observando no dia a dia. Como você resolve problemas, como você lida. Quem você realmente é. E é isso que realmente importa para Deus e vai determinar nossos avanços. Não é o que a gente faz em público, mas o que a gente faz lá no oculto. Lá você mostra realmente se você conhece a Deus. Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras. E eu mostrarei a minha fé pelas obras. Que eu não falo só, eu tenho fé, sou de Deus. Mas em casa é pé de guerra, é pega para capar, é briga de cai, não sei o quê, é um medindo força com o outro. É uma coisa que está bem longe da verdade. Não tem frutos. Não tem frutos. Mostre-me a sua fé sem obras, eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, como nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Ou ele só ficou batendo no peito, tenho fé, tenho fé, tenho fé, tenho fé? Ou quando Deus mandou ele sair, ele saiu. Quando Deus mandou ele andar a terra que daria, ele andou. Quando Deus mandou ele se circuncidar aos 99 anos, quando Deus mandou ele entregar o filho, ele entregou. Não foi só blá, blá, blá. Ele rompeu com tantas coisas. Você pode ver tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. Uma não separa da outra. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Eu aprendo, já saio praticando e ensinando. Aprendo, saio praticando e ensinando. Porque isso firma. Aprendo, saio praticando e ensinando. Aprendo, saio praticando e ensinando. Eu já saio ali, ó. Já mudou. Outra pessoa, praticando e já transbordando. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Não adianta dizer só que tem fé. Cadê a prova dessa fé? Caso semelhante ao de Raabe, prostituta, não foi ela justificada pelas obras? Quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Lembra da Raabe? Como ela mostrou a fé dela no Deus de Israel? Se arriscando e escondendo aqueles espias, que foram lá exatamente por causa dela, e isso está mais do que provado. Eles não precisavam ter ido lá. Era Deus querendo salvar essa mulher, dando a ela a oportunidade. E como é que chegou a salvação na porta dela? Uma oportunidade perigosa. Ela arriscou a vida dela para esconder aqueles homens, porque o rei ficou sabendo, mandou as autoridades lá dizer, manda os caras que entraram aí embora, porque ela era uma prostituta, a casa dela era um prostíbulo, mas esses aí manda embora. E ela escondeu eles. Ela arriscou a vida dela. Mas ela foi salva, toda a família dela, e a gente sabe que o fim dela foi glorioso. Aquela atitude mudou, curou o destino da Raabe.
A história da Raabe é lindíssima. É um estrondo. Porque ela casou com um príncipe judeu chamado Salmão, e ela teve um filho chamado, vamos ver se você lembra de tantas aulas que nós tivemos. Boaz, que casou com a Ruth. Uma história linda, uma atrás da outra. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Querido, se tudo não passa do ouvir e nunca praticar, nós temos uma vida morta. Uma vida morta. Todo mundo vai morrer um dia. Todo mundo. A diferença do justo é que quando aqui terminar, ele dorme no Senhor e segue vivendo com Cristo. Todo mundo vai morrer um dia. Nós recebemos uma vida. O Senhor nos deu vida. Ele disse que Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Uma vida abundante. Isso significa o quê? Que eu não tenho que ter medo de viver a minha vida. Mas eu devo vivê-la intensamente. Essa é uma jornada que precisa ser aproveitada diariamente. Uma grande aventura que eu devo desfrutar. Eu aprendo isso na palavra de Deus. Viva agora. Você tem o hoje, você tem agora, é só o que você tem, é só o que eu tenho hoje, eu tenho agora, eu não tenho mais ontem, eu não tenho amanhã, eu tenho agora. Então eu tenho que ser capaz de tomar decisões corajosas hoje, agora, fazer escolhas sábias agora, não ter medo de dar passos de fé. Se eu errar, aprendo com aquele erro e continuo. Ouvi, saio praticando e ensinando. Aprendi, pratico, ensino. Porque assim eu firmo um novo padrão. Não aquela programação que me escravizava, mas agora aquela que me liberta. Porque agora eu não creio mais em mentiras, eu creio na palavra. Então, eu firmo um padrão, o padrão de Deus, e eu avanço. Tem gente que até hoje tem medo de viver, é um medo de viver, mas um medo de viver. Você não pode ter medo de viver. Você não pode aceitar que o diabo escravize você dessa maneira. Você não pode vir à igreja por anos e continuar sendo a mesma pessoa, agir da mesma maneira. Não pode. Chega, não tema opiniões, críticas. O ridículo. Às vezes, Deus pode nos mandar fazer coisas que para muita gente é ridículo. Ridículo. Quantas vezes as pessoas, elas estão tão mal com elas, e elas tentam lançar o ódio delas sobre nós, mas não é que elas nos odeiam, é que elas se odeiam e querem jogar esse ódio sobre nós. E se você não sabe quem você é, você pega. Mas quando você sabe, aquilo te dá força para seguir. Porque você olha para aquilo e fala, essa pessoa é uma escrava. Eu vou lutar para que essa pessoa deixe de ser escrava. Um dia, eu fui uma escrava, tive uma mente escrava. Então, agora, eu preciso libertar quem ainda é escravo. Levar a liberdade. Por isso que quando você não dá, não transborda, não ensina, não leva outros a serem libertos, Deus cobra de você. Porque Ele nos liberta para nós levarmos libertação. Ele nos cura para levarmos cura. Ele nos salva para nós levarmos salvação. Ide por todo mundo. Fazei discípulos. Sabe, nós precisamos colocar um basta nessa dependência de aprovação. Você tem que ser aprovado por Deus.
Nós fomos criados assim, a maioria, para vestir um personagem, para se preocupar. Ó, sua tia vem visitar a gente, ó, vocês se comportem, gente. Essa casa aqui é uma bagunça, mas nos dias que a sua tia estiver aqui, vocês, por favor, vocês não me passem vergonha. Eu desafio alguém que não, se pelo menos uma vez na vida não ouviu essa palavra, vocês não me passem vergonha, hein? Mas isso não é crítica, isso só é a verdade. Não é crítica, porque meus pais ouviram a mesma coisa. Vocês tratem de não me passar vergonha, hein? Quer dizer, é só isso que importa, não me passe vergonha. E aí, depois pergunta, por que é tão tímido, inseguro, travado? Vai, menino, vai, menina. Ao mesmo tempo está lá amarrada, amarra a pessoa. O tempo todo, você não faz nada direito, eu fui bem nisso aí? Podia ter sido melhor. Vai, menino, vai, menina. Aí quer que vai, ó, empurra e segura. Empurra, vai, agora eu amarro aqui. Não, você não vai. Exatamente isso. Um dia, para algumas coisas, vai. Para outras. Só que quando você está segurando e trabalhando uma insegurança do inferno, como é que você pode estar querendo que alguém seja destemido, se você é o primeiro a deixar inseguro? Não, eu tomo decisões por você. Porque você não dá conta de tomar a decisão. Você nem sabe se vestir. Você não sabe fazer isso. Você não sabe fazer aquilo. E a gente cresce. Meu pai, ele não falava, ele não era... Eu sei que... Olha, era uma maneira carinhosa. Era uma forma carinhosa. Mas olha o que essa forma, que era o jeito deles. Lá vem as tontinhas do papai. Ó as galinhas tontas, tá aí tudo galinha tonta. Aí, ó, vai ficando galinha tonta. Porque vocês ficam aí igual tudo caipira. As galinhas tontas, larga de ser caipira. Vocês é muito caipira. Meu Deus, vocês não se soltam. Olha que caipirice. Lá as galinhas tontas do papai. Galinha tonta. Mas você é muito caipira, se solta. Olha lá as tontinhas do papai. Está vendo? Tem gente que até chora. Você sabe por que chora? Porque é um misto de riso com choro. Porque aqui dentro a pessoa tem tantas travas. Ela nem sabe como sair dessa desgraça, dessa prisão. Eu estou vendo gente chorar, por quê? Por quê? Por um lado, vai. Por outro, você não pode, você não é capaz, tudo que você faz é ruim. Você podia ter feito melhor. Às vezes um filho chega para você. Como é que eu fui nisso? Podia ter sido melhor. Por que você não vai? Eu quero que você vá, que você faça não sei o quê. Mas você podia ter sido melhor, quer dizer, você nunca está bem. Por um lado, vai. Por outro, você nunca é bom o bastante. E aí, muitas vezes a gente está lá no modo automático, não sabe, você não sabe, meu Deus, por que é assim? Por quê? Quantas vezes eu parei assim, por que isso, Senhor? Abre a minha mente, eu não aceito.
E aí o Senhor foi trazendo muita coisa que eu tinha que romper, que eu tinha que liberar, até perdoar, e você acha que você não tem. Mas tem. As coisas não acontecem por acaso, tem tanta coisa envolvida. E a gente tem que romper. E amar, perdoar, porque a falta de perdão nos escraviza. Você nunca vai ser livre se você não perdoar. Você nunca vai ser pleno se você não amar. E amor não é sentimento, é ação. É uma atitude de fé. Você nunca vai ser livre se você não romper e dizer: eu não sou galinha tonta. Eu não sou uma tontinha. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu sou uma dominadora. Eu estou aqui para governar. Eu fui abençoada. Eu sou frutífera, fértil. Onde eu coloco as mãos, a bênção do Senhor jorra. Você tem que crer nisso. Porque senão você passa uma vida inteira crendo que você só não pode passar vergonha em alguém. E sendo um hipócrita, uma hipócrita. Porque quando a tia fulana for lá, trate de não me passar vergonha, ou seja, então vista uma capa. Quando você for, nós formos lá na casa de não sei quem, você haja dessa maneira, dessa maneira. Ou seja, você não pode ser quem você é. Você tem que vestir um personagem. Lá você tem que agir assim, tá bom? Assim, assim. Eu lembro que eu tenho uma memória de um negócio um dia, eu nunca tinha comido pavê na minha vida. E uma tia minha fez pavê, e ela botou lá. E a minha mãe, ela realmente era como ela foi ensinada. Vocês se oferecerem tal coisa, vocês esperam dizer se vocês vão querer. E eu lembro que botou aquele pedacinho, o trem era bom, meu Deus do céu. E aí a minha tia, come mais, come mais. E o olhar da minha mãe passou assim e falou: eles não querem. E a gente, não querem mesmo? Não, a gente não quer. Aí depois, você precisa ir para a vida. Você precisa, você precisa ir. Não, eles não querem. Ó. Você acha que é só para o pavê? Isso é uma programação. Não é só para o pavê, é para tudo depois. Você leva para tudo. Você não consegue decidir. Você é inseguro. Porque você quer, mas você não pode dizer que quer. Porque senão você pode passar a imagem que é guloso, e você vai passar vergonha em mim. E vocês têm que passar a imagem que vocês são bonzinhos, educados, não tem guludice aqui. A gente tem que botar, tem que disciplinar, mas com sabedoria. Porque não adianta você achar que você vai ter um ser humano livre, que vai explodir e ser bem-sucedido, todo dia castrando ele um pouco. E botando mais um tipo, mais uma bola de chumbo no pé dele.
Não adianta. E eu falo isso com toda certeza. A maioria foi criada para não passar vergonha nos pais. Não me passe vergonha. E a grande preocupação é o que as pessoas vão dizer. E a pessoa nunca descobre a essência dela. Quem ela realmente é. E vive lá escrava, com medo de viver. Nós nascemos livres, mas nós fomos sendo escravizados, com padrões escravizantes. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Nós precisamos derrubar essas fortalezas. Tomar posse de uma mente renovada. Lembrar tudo isso que eu tenho falado. Fomos a imagem e semelhança, feitos à imagem e semelhança do Senhor, abençoados, recebemos poder para governar, dominar, frutificar, multiplicar. Agora, muitas mentiras foram contadas para nós. E à medida que nós fomos crendo nelas, nós fomos travando a nossa vida foi sendo travada. Agora você tem que dar um basta para essa mente dividida. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração, porque mente dividida significa que o seu coração não está inteiro em Deus. Aí muitos vão dizer assim, não, eu não tenho uma mente dividida. Se você ouve a palavra, diz que crê, mas continua agindo do mesmo jeito que sempre agiu. Sim, você tem uma mente dividida. Porque por um lado, você está ouvindo a palavra, diz que crê, só que por outro, você continua no modo automático, agindo dentro daquela programação. Não está inteiro em Deus. E o padrão de Deus, o padrão do Senhor, não é o dominante na vida de muita gente. Para algumas coisas a pessoa diz sim, para outras ela diz não. Nós recebemos a mente de Cristo, a Bíblia diz. O padrão é Cristo, a Bíblia nos ensina a parecer com Deus. Parecer com Deus, nada mais era menos do que com Deus, imitar a Cristo. Por isso que Jesus falou, só faço o que o Pai faz. E você? Você só faz o que vê o Pai Celestial fazer? Jesus lhes deu esta resposta. Eu digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o Pai fazer. Porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Então, o que o Pai faz, é o que o Filho também faz. Basta. Chega de religiosidade, emocionalismo, hipocrisia, essa imagem, essa necessidade só da imagem, isso tudo é pura hipocrisia, enganação. Nós recebemos a verdade, nós precisamos vivê-la plenamente. Chega de enganos. Eu quero mostrar para você. São algumas leituras, mas eu faço questão de mostrar. Homens que confiaram o bastante para fazerem coisas que qualquer um diria ridículas aos olhos de muitos, loucas, sem sentido, dolorosas, sacrificiais, mas por crerem no Senhor, amarem a Deus, se submeteram sem temer opiniões. Isso para mim impacta a minha vida. Temeram mais a Deus do que a homens. E você? Você teme mais a Deus do que homens? Quer agradar mais a Deus do que a homens? Está disposto a tudo por Deus ou só o que é fácil? Aquilo que é conveniente, não me incomoda.
e não vai incomodar ninguém? Será que você está disposto a parecer louco, ridículo? Mas sair desse lugar e avançar? São perguntas que nós temos que responder para nós. Você realmente domina? Você governa? Se a resposta for sim, você não vai temer absolutamente nada. Se o Senhor te pedisse alguma coisa parecida, como Ele pediu para esses homens que eu vou ler aqui, você se submeteria? Por amor a Ele, por confiar nele, por andar por fé, crer nele, viver para Ele? Vamos ler. No ano em que o general enviado por Sargon, o rei da Síria, atacou Asdod e a conquistou, nessa mesma ocasião, o Senhor falou por meio de Isaías, filho de Amós, e disse: tire o pano de saco do corpo e as sandálias dos pés. Falem comigo. Ele obedeceu. E passou a andar, nu e descalço. E ele já estava andando de pano de saco. Disse então o Senhor: assim como meu servo Isaías andou nu e descalço durante 3 anos, como sinal e advertência contra o Egito e contra a Etiópia, assim também o rei da Assíria, para a vergonha do Egito, levará nus e descalços os prisioneiros, egípcios e os exilados, etíopes, jovens e velhos, com as nádegas descobertas. O que o Senhor fazia? Ele usava como um ato profético. E ele dava uma ordem aos seus profetas, e eles eram tão seguros, inteiros, que você não vê um questionamento. Imagina as pessoas, ele por tanto tempo já andando de pano de saco. Não tem problema nenhum. Agora o Senhor diz: agora tira o pano de saco. Tira tudo. Tudo. Agora você tem que ir de forma revelada e espiritual. Às vezes uma mínima coisa para você, a imagem não deixa ao fim do mundo. Não vale glorificar a Deus. Mas o que as pessoas vão dizer? Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: vá, não precisa nem de explicação essas coisas aqui. Tome uma mulher adúltera, com tanta mulher para casar, o Senhor falou: você vai casar com adúltera. E filhos da infidelidade, porque a nação é culpada, mais um ato profético. Do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Então o Senhor queria mostrar para Israel, igualzinho, usou Isaías para mostrar a nação. Por isso ele se casou com Gomer, filha de Diblaim. Ela engravidou, ele deu um filho. Então o Senhor disse a Oséias: dê-lhe o nome de Jezreel, porque logo castigarei a dinastia de Jeú, por causa do massacre ocorrido em Jezreel, e darei fim ao reino de Israel. Naquele dia, quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Gomer engravidou novamente, deu à luz uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: dê-lhe o nome de Lo-ruama, pois não mais mostrarei amor para com a nação de Israel, não ao ponto de perdoá-la. Contudo, tratarei com amor a nação de Judá, e eu lhe concederei vitória, não pelo arco, pela espada ou por combate, nem por cavalos e cavaleiros, mas pelo Senhor, o seu Deus. Depois de desmamar Lo-ruama, Gomer teve outro filho. Então o Senhor disse: dê-lhe o nome de Lo-ami, pois vocês não são meu povo e eu não sou seu Deus. Agora olha aqui, depois de tudo isso, de ter vivido isso aí, a mulher volta a trair ele. O Senhor me disse: vá e trate novamente com amor sua mulher. Era tudo para mostrar o que Israel estava fazendo através do profeta. O que a nação está fazendo, o que vocês vão olhar para a vida desse profeta e ver o que vocês estão fazendo comigo.
na cabeça natural de uma pessoa, isso é loucura, isso não faz sentido. Gente, mas quando você entende o que é andar com Deus, você fica encantado. Eu fico fascinada em ver o que é uma vida inteira em Deus. Por isso que Paulo disse, a minha vida não tem importância nenhuma para mim. Não tem valor nenhum para mim. Desde que eu cumpra com o propósito. Quer dizer, ele estava dizendo, eu vou viver, eu vou gastar essa vida. Eu vou fazer o que eu tiver que fazer. Eu vou viver essa vida fazendo o que eu tiver que fazer para Deus. Isso aqui não é brincadeira. Paulo estava deixando bem claro, eu não estou brincando de viver, eu estou vivendo para Deus. O Senhor me disse, vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outra e ser adúltera. Ame-a, como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados e uvas passas. Por isso eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. Provavelmente ela deve ter ido atuar como prostituta cultual. E ele foi lá e ainda pagou para tirá-la de lá. E eu lhe disse, você viverá comigo por muitos dias, não será mais prostituta, nem pertencerá a nenhum outro homem, e eu viverei com você. Isso, escandaliza. E rompe tudo. Rompe tudo. Você vê que, se você tiver uma mente religiosa, uma mente cheia de paradigmas, uma mente emocional, você nunca vai entender. E é por isso que tem um monte de gente que não vive tudo que poderia viver em Deus. Quantas pessoas que poderiam estar vivendo coisas fora do comum em Deus, mas não estão. Porque elas não se jogam, elas não estão abertas, elas têm medo de viver, elas têm medo de romper, elas têm medo das opiniões, medo de serem ridículas, de parecerem loucas. Medo. Vai que alguém pensa que eu sou anormal, não é mesmo? Vai que... Só que você vai ver na palavra de Deus, os que agiram diferente, totalmente fora do padrão, é que romperam, é que fizeram a diferença. Veio a mim essa palavra do Senhor, filho do homem, com um único golpe, estou para tirar de você o prazer de seus olhos. Contudo, não lamente, era a mulher dele. Não lamente, você não vai chorar, você não vai lamentar, nem derrame nenhuma lágrima. Não permita que ninguém ouça o seu gemer. Você vai ficar assim, impecável. Não pranteie pelos mortos. Mantenha apertado o seu turbante e as sandálias nos pés. Não cubra o rosto, nem coma comida costumeira dos pranteadores. Assim falei de manhã ao povo. E à tarde minha mulher morreu. No dia seguinte, fiz o que me havia sido ordenado. Que era mais um ato profético para mostrar o que Deus ia fazer com a nação. E ele tinha que ter uma atitude impecável. E olha, que essa mulher era tão importante para ele, que o próprio Deus disse, é o prazer, eu vou tirar o prazer dos seus olhos. Então o Senhor me dirigiu a palavra dizendo, esse para Jeremias, tá? O título é assim, a vida solitária de Jeremias. O Senhor me dirigiu a palavra dizendo, não se case, não tenha filhos e filhas. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu o fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Moisés
Então disse Arão: foi isto que o Senhor disse: aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei, à vista de todo o povo, glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio. Então Moisés chamou Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e lhes disse: venham cá, tirem os seus primos da frente do altar e levem-nos para fora do acampamento. Eles foram e os puxaram pelas túnicas para fora do acampamento, conforme Moisés tinha ordenado. Então Moisés disse a Arão e aos seus filhos Eleazar e Itamar: não andem descabelados, nem rasguem as roupas em sinal de luto, senão vocês morrerão e a ira do Senhor cairá sobre toda a comunidade, mas os seus parentes e toda a nação de Israel poderão chorar por aqueles que o Senhor destruiu pelo fogo. Não saiam da entrada da tenda do encontro, senão vocês morrerão, porquanto o óleo da unção do Senhor está sobre vocês. E eles fizeram conforme Moisés tinha ordenado. Vocês têm óleo na cabeça e vocês não podem se aproximar de mortos, ainda que sejam seus filhos. São seus filhos, Arão. Só que você tem óleo na cabeça. Se você sair, você é destruído. Ele ficou lá impecável. Servir ao Senhor foi mais importante. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, seu irmão André, e eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e os seguiram. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, e eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Quantos que até hoje não deixaram tantas coisas, estão carregando? Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que deve fazer. E aí eu pulo para o 18, imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente, levantando-se, isso 3 dias depois desse acontecido. O cara que 3 dias antes foi buscar cartas dos sacerdotes para poder prender os crentes. 3 dias depois, aquelas escamas caíram dos olhos. Um cara que estava até a tampa, até o topo, entupido de tantas coisas. 3 dias depois, levantando-se, foi batizado. Depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. E eu poderia falar mais e mais de gente que transtornou o mundo. E eu uso essa palavra transtornar porque os próprios religiosos disseram assim: ó, aqueles que estão transtornando o mundo já chegaram aqui. Porque o povo daquela época, sem internet, sem nada, transtornou o mundo com ações poderosas. Esse Paulo
Por 3 vezes orou o Senhor para que ele tirasse algo que ele chamou como espinho na carne. E a resposta que ele teve de Deus foi: a minha graça te basta. Seja lá o que for, não importa. A minha graça te basta. Esse homem foi preso, espancado, nunca recuou. Vamos responder essa pergunta: até onde eu estou disposta a ir por Cristo? Pela fé. Até onde? Meus queridos, se você deseja fazer algo grande nesse mundo, você vai ter que romper. Abraão sai da sua terra, do meio da parentela e da casa do seu pai. Sai dessa terra. Saia desse lugar, desse ambiente, do meio dessas influências, do padrão do seu pai. Saia. Se nós quisermos realizar coisas grandes na vida, nós vamos ter que romper e começar a fazer o que nós nunca fizemos. Porque se nós não rompermos e continuarmos fazendo o que a gente sempre fez, nós vamos ter o mesmo resultado. Eu preciso romper. Eu preciso começar a fazer o que eu nunca fiz. Coisas que eu jamais sequer cogitei fazer. Enfrentar coisas que até hoje eu temi. Terrivelmente. E eu tenho que começar de onde eu estou e hoje, agora. Eu tenho que levantar e andar. Ignorância é uma escolha. Você escolhe. Rejeitar tudo que você tem ouvido, que você sabe. Quando algo te incomoda, você tem uma trava e você não rompe, você tem sempre uma justificativa, você tem um argumento, você tem uma desculpa para não fazer, porque você não quer enfrentar aquilo. Só que tem coisas, meus queridos, que se nós não rompermos, nós não vamos além. Se nós não começarmos a fazer, esqueça. Você quer fazer a diferença? Você tem que ser diferente. Você quer viver algo fora do comum? Você tem que começar a fazer coisas que você nunca fez. Você precisa crer. Crer na palavra. O que Deus está falando com você? Que para você é loucura. É anormal. Que já de cara você pensa, o que vão dizer, o que vão pensar? É agora que você tem que ir. Nós precisamos derrubar. Sabe, tem tantas barreiras aí, fortalezas que estão impedindo você de ir além. E você não pode mais aceitar isso na sua vida. Está aqui, eu li para você coisas, meu Deus do céu, que qualquer um ia dizer: não, isso aí é louco, isso aí não pode ser Deus não, isso aí não está certo, isso é bizarro. Pois é, esses caras creram em coisas malucas, sem sentido aos olhos humanos, de forma natural. Alguém vai andar de pano de saco, depois Deus diz: agora tira o pano de saco, meu filho. Vai, casa com a adúltera. Ela te traiu, você vai catá-la de novo, vai amá-la. Para mostrar para Israel como é que eu faço. Eles me traem e eu os recebo de volta e os amo. Você está entendendo a palavra? Isso não é forte para você? Não, porque agora está o silêncio da morte. Agora mesmo todo mundo ria, chorava, agora é o silêncio da morte. Tira o pano de saco e anda de bumbum de fora.
Não, isso não pode ser Deus. É Deus. O que você leva para a sua vida? Que você poderia já ter rompido, poderia estar fazendo, mas para você é um negócio assim. Não, isso não pode ser Deus. Não. Porque você ainda pensa com a sua mente natural. É inconcebível. Tem tantos paradigmas que não foram quebrados. Está no automático. Quantos que ainda funcionam no automático? Não sabem quem são. Não descobriram a sua essência. E estão trabalhando com aquele padrão que receberam lá. Com a programação que receberam. E depois perguntam, eu não sei, eu ando com uma insatisfação. Claro, você não é você. Você tem medo de ser você. Você tem medo de ser a pessoa que Deus te criou para ser, para atuar. Tem medo, porque você quer estar dentro, em série, porque nós fomos formados em série, todo mundo do mesmo jeitinho, andando direitinho, fazendo tudo assim. Quando eu vi que todo mundo era tudo meio corcundinho, não, eu não quero. Eu não quero, não. Eu não quero. Mas vive todo mundo no mesmo lugar, e a gente respira o mesmo ar, e fala das mesmas coisas, e fica todo mundo com a mesma cara, com o mesmo jeito, com os mesmos hábitos, com os mesmos costumes. Tem as mesmas reações. E aí pergunta, por que eu não estou bem com a minha vida? Ui, você está dentro de uma programação. Foi colocado dentro de você. Você gostar de amarelo, você nem gosta de amarelo, e está tudo amarelo na sua vida. Como é que você vai estar bem? Imagina! Eu pedi amarelo. Engraçado. Amarelo. Meu Deus. Por que é tudo amarelo? Eu não gosto de amarelo. Minha mãe gosta de amarelo. E eu pedi amarelo. E aí, vou abrindo para a minha vida. Quanta coisa que eu estou fazendo que não é o que eu gosto, não é o que eu quero, não é o que é para a minha vida. Não faz parte da minha vida. De quem eu sou, quem eu fui criada, a minha essência. A pessoa que eu sou. Eu não sou assim. Não gosto disso. Mas por que eu tenho isso aqui? Automático. Porque eu não penso. Eu não aprendi a pensar. Eu descobri por anos que não é que eu era burra, é que eu não sabia pensar. Você talvez pense que você é desprovido de inteligência ou de visão e daquilo. Não. A verdade é que nós, muitas vezes, muitos, não vou generalizar, mas a maioria, eu posso falar de mim, fui programada para não saber pensar. Para pensar de um jeito que estava muito, mas o oposto de quem eu fui criada, da minha essência. Claro que eu não ia me achar. Daquele jeito eu não me encontrava. Está no lugar errado, fazendo aquilo que não funciona para você, não cabe em você, e você está ali, sabe, tentando vestir uma roupa, e fala, gente, isso não é meu número.
Não, vai entrar de um jeito ou de outro, miserável. Veste esse trem aí. Mas isso não é meu número. Meu Deus, essa roupa não é para mim. E muita gente está vestido de um negócio, ou está largo demais, ou está curto demais, ou está apertado demais. E ele está falando, mas isso aqui não é para mim. Não, você vai vestir isso aí. Mas isso não é para mim, não combina comigo, não é para mim. As pessoas tendem a querer cuidar da vida do outro e impor sobre o outro aquilo que elas acham. Por isso que a Bíblia fala tanto, olha para você, cuida da sua vida e vai transbordar na vida dos outros para ajudar, mas cuidar, você cuida da sua. Toda pessoa que vive para cuidar dos outros é uma pessoa infeliz, sem propósito e não está realizando nada. Quando você vê uma pessoa opinando muito na vida do outro, você pode ter certeza que ela não está fazendo nada pela vida dela. Porque quem está fazendo não tem tempo de cuidar da vida de ninguém. Não tem. É impossível. Impossível, não tem. Se você tem foco, tem propósito, você está envolvido no projeto da sua vida, você não tem tempo. Não tem. Não sobra. E lembre-se disso, o realizador é superior ao crítico. Então não perca tempo com críticos, porque eles não estão fazendo nada. Por isso que eles têm tempo para criticar. Entendeu? E quando opinarem na sua vida, que ele é um aço, vai ter certeza primeiro, para você poder falar da vida de alguém, meu filho. Você não tem nem sua própria certeza sobre você quer cuidar da minha? Eu acho. Meus queridos, não é que não tinha conhecimento, informação, é que o povo estava rejeitando. A mente estava dividida. E Deus não pode operar onde a mente está dividida. Está aí 1 milhão de anos ouvindo. E para mim basta que todo mundo acredite que eu sou espiritual, sou de Deus. Sabe, eu sou uma pessoa de Deus. Sabe que Deus fala comigo. Cadê seus frutos? Cadê seus frutos? É o seguinte. Até então, quando você não sabia, já não pode cobrar de uma pessoa, não sabe, não tem consciência. Mas quando Deus te dá condições de ter consciência de algo, igual aqui o Senhor falou com eles, e ainda assim você rejeita e insiste em manter as coisas do mesmo jeito, aí você pega problema para a vida. Não adianta ficar aí dizendo, eu quero algo estrondoso na minha vida. Mas eu não estou disposto a romper e fazer algo diferente, grandioso, por crer, por confiar na palavra do Senhor. Coloque-se de pé, por gentileza. Coloque a mão no seu coração. É uma palavra para pensar e para se tomar decisões. Qual a decisão que você toma? Como é que vai ser daqui para frente? Você vai continuar pensando do mesmo jeito, mantendo a mesma programação, no modo automático, com vitimismo, com hipocrisia, com religiosidade, com medinho disso, medinho daquilo. E mais um detalhe que eu vou lembrar você não pode esquecer. Justificativas é sinal de que aquilo incomoda você e você não quer fazer. Então você tem que justificar.
Quando a gente justifica um negócio é porque a gente, na verdade, não quer fazer. É algo que nos incomoda e nós não queremos. Os jovens terão visões e os velhos sonhos. Na vida daqueles que creem, a promessa é de coisas além do nosso entendimento. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, não desceu o coração o que Deus tem preparado para os seus. Agora, eu estou disposta, eu estou disposto a tudo? Eu estou aberto? Estou pronto para romper? Eu me jogo mesmo? Sem medo, sem travas, sem amarras? Eu sou livre! Não me curvo, não me intimido, não temo, não me calo, não retrocedo, eu avanço, eu creio, eu me posiciono. Levante-se, levante-se, essa oração é sua. Se eu acreditar, milagres vão surgir. Se eu acreditar, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, tem que renovar a mente. Tudo é mentalidade. Mente renovada. Milagres vão surgir. Padrão de Deus. Se eu acreditar, uma mente livre. Pequeno. Se eu acreditar, levante-se, é hora de romper. Na vida de muitos já passou de hora. Se eu acreditar, milagres vão surgir. Porque até hoje, se eu acreditar, você não fez. Você tem que acreditar. Você quer fazer algo extraordinário, você quer viver algo fora do comum? Ninguém vai ser pai de multidões se não começar a sair de um padrão. Tem que sair. Se você não sai de um padrão que te escraviza, que te amarra, você não vive. Em muitas gerações. Sim, você quer? Eu serei pai de multidões. Tocarei. Tome decisões aí. Em muitas vamos. Gerações. Você não pode fazer uma oraçãozinha comum. Eu serei. É um grito de guerra. Pai de multidões. É um grito de guerra. É hora de dar um grito de guerra e dizer: chega, basta. Eu solto essas amarras. Eu não vou ser uma pessoa escrava. Eu não vou ser mais um dominado, governado.
viver coisas grandes. Eu vou fazer coisas grandes. Eu estou rompendo. Estou saindo desse lugar pequeno que me escraviza, que me escravizou até hoje. Chega. Basta. É um grito de guerra. É hora de você se levantar. Assuma o controle da sua vida. Domina. Começa a dizer isso para você. Eu sou um dominador. Eu sou um governante. Eu sou uma pessoa abençoada. Eu sou frutífera. Eu sou fértil. Eu sou filha, eu sou filho, eu sou amada, eu sou amada. Eu tenho poder na minha vida. Poder e autoridade. Eu estou me levantando. Eu sou livre. Chega de escravidão. Chega. A minha mente está livre. E todos os dias eu vou romper com tudo que cada nova descoberta, eu não vou deixar mais me travar. Toda vez que eu me incomodar com algo e eu quiser justificar, eu vou saber que isso é uma trava. Eu vou romper, isso não vai mais me impedir. Eu estou me levantando e eu vou andar, eu vou avançar, eu estou rompendo. Vamos, força, força, meus queridos. Eu sei que Deus está fazendo algo grande aqui. Muitos padrões estão caindo, barreiras estão caindo. Eu sei que pessoas estão rompendo. Eu sei que tem pessoas saindo desse lugar que até hoje estava te aprisionando. Em nome de Jesus. Isso é uma decisão sua. Comece em você, aí dentro. Eu sou livre. E eu vou viver como esse livre que eu sou. Eu sou livre. Eu sou livre. Livre, 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 livre. Livre. A sua vida. Nesta noite eu profetizo uma libertação completa. Você nunca mais vai voltar a esse mesmo lugar. Você nunca mais vai ficar no mesmo lugar. Vai voltar a este lugar. Nunca mais. Você sai desse lugar para nunca mais voltar para ele. Você foi completamente livre quando Jesus foi naquela cruz. E não faz sentido você deixar alguma coisa travar você. E eu digo em nome de Jesus, se levante como um dominador e viva como um dominador. Em nome de Jesus, eu profetizo um novo tempo na sua vida. E que você vai fazer coisas que você nunca fez, arrojadas, estrondosas. Você vai sair desse lugar pequeno. Sim, você vai ser o dono da empreiteira.
Você vai ser o dono daquele escritório enorme de advocacia, de contabilidade, eu sei lá, daquela empresa enorme, sem nunca ter entrado no lugar, sem nunca ter feito aquela faculdade. O dono daquele salão maravilhoso, sem nunca ter feito uma escova na vida. Porque disseram para nós que nós não podíamos isso e aquilo. Você pode. E pessoas que têm acreditado nisso estão fazendo coisas incríveis. Quando a gente pede para Deus crescimento, progresso, Ele nos dá uma oportunidade. Ele abre um portal e coloca diante de nós algo que é desafiador. E Ele espera que a gente seja capaz de enfrentar e de avançar. Em nome de Jesus, levante-se agora e vá rompendo barreiras, quebrando padrões. Vai fazer o que você nunca fez. Coisas que as pessoas acham loucas, absurdas, seja lá o que for. Mas a unção do Senhor está na sua vida. E Ele quer que você se levante para viver coisas fora do comum. Mas Ele não trabalha sozinho. Você tem que cooperar com Ele. Então, levante-se no poder dessa unção. Coopere com Deus. E vá fazer. Vá dando os seus passos de fé. Não tenha medo de dar os passos de fé. Não tenha medo. Não tenha medo de empreender. Não tenha medo de ousar. Não tenha medo de viver. Não tenha medo, viva a sua vida intensamente, abundantemente, plenamente. Em nome de Jesus. Todo mundo vai morrer, cedo ou tarde. Pare de ter medo de viver. Deus nos deu essa vida para viver. Viva. Viva com coragem, porque Deus te deu um espírito de coragem. Viva com ousadia, com intrepidez, porque o justo é intrépido como o leão, corajoso como o leão, voa alto como a águia, é valente. Faça parte dos 300 valentes. Levante-se, em nome de Jesus. Apenas ouça Deus, como esses homens ouviram. Deixaram tudo, fizeram coisas consideradas anormais, loucas, mas porque eles criam totalmente no Deus vivo. Creia em Deus, ouça Deus, apenas a voz de Deus, não ouça outra voz, ouça a voz de Deus. Não perca tempo se distraindo, não olha para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, olha para o alto, siga em frente, olha para Deus, salta. Deus está fazendo, mas é preciso que você tenha a coragem de avançar, de romper. Vá. Em nome de Jesus, porque a unção está sobre você. Continue falando, Senhor, fazendo. Completa essa obra. Continue, Senhor, traga grandes revelações e que saia daqui um povo renovado, transformado para a sua glória. Obrigada por tudo. Te amo, Jesus. Amém.